Quando Paulo escreve Gálatas, ele está numa batalha enorme aqui contra dois grupos. Na verdade, a carta de Gálatas tem uma pegada muito forte na defesa do Evangelho. Tanto é que é na carta de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, que Paulo traz uma fala muito forte. Ele diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente do que este que já pregamos, que seja amaldiçoado. Olha que palavra forte. E Paulo está num embate aqui. Ele está em meio a uma guerra pela defesa do verdadeiro evangelho. E ele combate dois extremos muito perigosos. O primeiro grupo, os judaizantes. Os judaizantes chegaram ali e queriam introduzir os costumes judaicos na fé cristã. Então eles queriam misturar a graça com o mérito humano. E isso começou a gerar uma confusão na igreja. Em contrapartida, existiam aqueles que queriam usar a graça para viver de qualquer jeito. Usar a graça para viver uma vida de libertinagem. Usar a graça para poder, a partir dela, fazer o que quer. Então existiam dois extremos ali muito fortes. Uns queriam trazer a mensagem da graça e encaixar dentro do judaísmo, e outros queriam usar a graça para viver segundo os desejos da sua carne. Então tinha dois viés ali muito forte. Até por isso que é em Gálatas, no capítulo 5, uma das falas mais incríveis sobre batalha contra espírito e carne, batalha entre espírito e carne, né? Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É nessa carta também que Paulo trata dos frutos do Espírito, dos frutos da carne. É uma carta extraordinária para ler numa sentada. Numa sentada. Isso aqui não é uma carta para a gente ler 2 versículos e fechar a Bíblia, gente. Isso daqui é 6 capítulos. Você lê ali no momento com Deus, você lê. E quero te dar um conselho, é algo que eu fiz as últimas vezes e foi muito válido na minha vida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios tem 13 capítulos. Então eu li os 13 capítulos hoje, os 13 amanhã, os 13 depois de amanhã. Eu fiz uma leitura de 4 dias seguidos da carta fechada. Isso dá um resultado sensacional. Porque fortalece todo o conteúdo de maneira mais ampla, e quando você está lá pela terceira vez lendo o mesmo capítulo ou o mesmo versículo, o Espírito Santo te dá um entendimento de uma coisa ali, que você não viu na primeira, na segunda, na terceira, às vezes você só vai ver na 8ª. Então esse modo de ler é muito bacana, e dá para fazer isso com excelência nos livros do Novo Testamento. Os evangelhos já tem um pouco mais, mas principalmente as cartas, você consegue ler uma carta inteira por dia durante uma semana, por exemplo. Imagine se você lê 1ª e 2ª Tessalonicenses todos os dias de segunda a domingo. Você vai terminar a semana com uma expertise nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses que você nunca imaginou que teria. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que vêm alguém pregar, tem muita gente até que chega para mim e fala, nossa, que dom que Deus te deu, né? Puxa, que habilidade, olha, eu creio que Deus me deu um dom sim para comunicar o evangelho, não tenho dúvida disso, mas gente, as coisas não chegam na minha mente de qualquer jeito não. Eu não acordo com tudo dentro da cabeça, tem que ler. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que abrir a Bíblia, tem que ler livro, tem que pesquisar, tem que gastar tempo, tem que ir atrás de informação. O que o Espírito Santo faz, e sem ele eu não conseguiria fazer nada, ele ilumina e me dá sabedoria para entender o que eu estou lendo, mas eu tenho que abrir para ler. Então eu quero te encorajar, você que nos assiste, você que está aqui, a abrir a Escritura e ler. Eu não estou falando de ler um versículo, leia. Eu não estou entendendo, leia mesmo assim. Leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo texto. E você vai ver que você vai entender, pedindo a Deus direção. Eu quis trazer essa breve introdução, porque nós vamos ler um texto que particularmente eu acho muito duro, e que é muito usado para tratar de pecado imediato. É muito usado até por muitas pessoas para poder aparentemente meio que lançar uma maldição, sabe? Quando você fica bravo com alguém, você fala, fica esperto, hein? Porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Você já ouviu alguém falar isso? Gente que fica brava, às vezes até que ficou bravo com você, ou você já falou para alguém, não tem problema não, pode deixar que tudo que o homem planta, ele colhe.
Eu tenho medo de falar isso, porque toda vez que eu falo isso, eu lembro que eu já plantei tanta coisa ruim, que eu estou enrolado. Então eu não gosto de falar isso para ninguém, porque se voltar para mim eu estou morto. Por isso que eu peço a Deus todo dia a misericórdia dele. Misericórdia, meu Pai, misericórdia. Porque se Deus me tratar segundo o que eu mereço e não segundo a graça e a misericórdia, eu sou fulminado aqui. Não é verdade? Só eu? Ou tem mais alguém aqui? Todos nós, né? Então, em Gálatas, nós temos carne muito forte, temos espírito, e isso é incrível, esse tema, vale a pena a gente entrar dentro dele. E olha só, carne não se trata de um pecado isolado, é esse ponto que eu quero tratar aqui. Quando Paulo fala de carne, ele está tratando de natureza caída, de Adão, de pecado natural, homem natural, pecado original e homem natural. Pronto, esse é o termo mais adequado. Pecado original que estendeu a toda a humanidade e homem natural. O que é homem natural nessa fala teológica? É o homem que ainda não é nova criatura em Cristo, dirigido pelos instintos e desejos da sua natureza, influenciado pelo mundo, que é esse sistema dirigido e governado por Satanás, aonde o que me importa é ter prazer, e de preferência se for imediato. Então uma vida conduzida pela carne, uma vida no mundo, vivida segundo os desejos e instintos da minha natureza pecaminosa. Então, não se trata aqui de um pecado isolado que gerou uma colheita, se trata de uma vida mundana, uma vida na carne, uma natureza caída. E é claro que nós temos também sementes pontuais, mesmo na vida do cristão. Nós somos cristãos, alcançados pelo Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, mas ainda assim nós corremos o risco de plantar uma semente ruim com palavras, com atitudes precipitadas, com decisões erradas e colhermos fruto disso. Mas o que Paulo está tratando aqui especificamente é sobre essa revolta, essa rebeldia que estava ali inserida nesse contexto de vida de quem estava decidindo viver a partir da sua natureza caída, e que ele mostra nesse texto que nós vamos ler, que não dá para zombar de Deus. Por isso que eu acho esse texto muito forte, e é o texto que eu quero ler com vocês aqui. Gálatas 6, verso 7 em diante diz assim: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. Essa fala traz muito forte a ideia de que Deus não pode ser enganado, não dá para trapacear, não dá para fazer escondido. Deus conhece a essência da motivação, Deus conhece a raiz do coração, e dele nada escapa. Então não tem como eu fazer o jeitinho brasileiro no reino, não dá. A gente pode fazer o jeitinho brasileiro diante do homem, a gente pode dar o nosso jeitinho lá no trabalho, na vida de maneira geral, a gente pode até enganar alguém achando que está no lucro, mas não se deixem enganar. De Deus, ninguém pode zombar. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então não é possível, dentro dessa linguagem de semeadura, de agricultura, não é possível semear uma semente de manga e colher melancia. É isso que ele está querendo dizer. Não é possível eu viver fazendo o mal e querer um resultado bom. Não é possível eu querer viver uma vida errada com relação ao contexto das pessoas que me cercam e querer um resultado bom num outro caminho. Então, ele está falando sobre coerência nas decisões, nas atitudes e no estilo de vida. Aí ele entra no verso 8 falando algo muito bom, que é aqui que eu quero trazer a palavra. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Então olha só, quem vive apenas para satisfazer. Então
eu percebo um cuidado na fala de Paulo, para poder mostrar que ele sabe e ele entende que nós, enquanto estivermos aqui, nessa guerra contra carne e espírito, teremos, em alguns momentos da nossa trajetória, atitudes, gestos, falas, sentimentos, que vão condizer com a nossa natureza caída. Não vai ter jeito, não vai dar para matar 100% isso, enquanto esse corpo não for glorificado. Mas ele trabalha muito forte na carta o tempo todo a ideia de que é possível, pelo Espírito, vencer essa natureza e não ser dominado por ela. Então ele está dizendo que, se você viver apenas para satisfazer a sua natureza, então ele está falando com esse grupo que tinha literalmente decidido viver a partir dos seus desejos carnais. Então, se você decidir viver assim, você colherá dessa natureza ruína e morte. Então aqui eu quero trazer pelo menos duas atitudes, duas marcas, ou melhor, duas características de alguém que decidiu viver assim. É um tema muito amplo, daria para nós falarmos aqui de 50 atitudes, 30 atitudes, é muita coisa, mas eu quero destacar duas, fazendo um link com um texto que está em Juízes capítulo 7, na história de Gideão, Juízes capítulo 8, Gideão está com seus 300 soldados, perseguindo os midianitas, e ele passa por uma cidade, e nós vamos ler o texto e você vai entender melhor. Então, a ideia aqui é trazer dois comportamentos de alguém que está vivendo essa vida que Paulo fala para não viver, porque inevitavelmente a semente que irá ser colhida será ruína e morte. E nós, eu tenho certeza que nós que estamos aqui diante dessa palavra, buscando a vontade de Deus para a nossa vida, não queremos viver esse estilo de vida. Então, vai ser uma palavra de alerta, de instrução, para nós ficarmos atentos com isso, com sementes que possam estar aí, rondando o solo do nosso coração. Então olha só o que diz Juízes, você não precisa ler, apenas acompanhe a leitura para você não ter que abrir. Juízes capítulo 8, versos 5 e 6, está contando a história de Gideão. Ele estava com muito soldado, Deus já havia falado para poder diminuir, ele manda embora todo mundo que está com medo, chama mais um grupo para beber água, quem bebe água ajoelhado, é aquela história que você já conhece. E aí no capítulo 8, verso 5 diz assim: disse Gideão aos homens de Sucote, ele está passando por uma cidade de israelitas, de irmãos, ali de Israel, chamada Sucote. Ele passa por ali perseguindo 2 reis midianitas, soldado midianita, Gideão com 300 homens perseguindo, passa por Sucote. Aí Gideão disse aos homens de Sucote: eu peço que deem alguns pães ao povo que me segue, porque estão exaustos. Por favor, deem alguns pães, deem comida para os meus soldados, porque estão exaustos, cansados, com fome. E eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas. Porém, as autoridades de Sucote responderam: você já está com Zeba e Zalmuna aí? Já foram capturados? Olha a resposta que eles dão: ele já está aí em seu poder? Porque se tiver, aí a gente dá pão para o soldado, mas se não tiver, a gente não dá. Foi a resposta deles. E na verdade Gideão estava perseguindo os midianitas, estava à captura dos reis midianitas, debaixo de uma palavra e de um propósito, com 300 valentes. Mas no meio daquela peleja, cansados, com fome, pediram comida para um grupo de irmãos, numa cidade que estava a caminho do propósito. E eles respondem dessa forma. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é que quem vive, quem decide viver, quem está vivendo essa vida
cujo propósito é viver segundo os desejos da carne e da natureza, viver para agradar a sua própria carne, é alguém que está sempre negociando. Trazer um pouco d'água aqui para mim, por favor. Vocês percebem que por detrás da fala do povo de Sucote, eles estão barganhando, negociando. A gente tem pão, a gente tem comida, mas os reis já estão aí, porque o povo de Sucote, eles também eram diretamente prejudicados pela ação dos midianitas. Vocês conhecem a história, o povo midianita oprimia Israel, até por isso que Gideão, quando é confrontado ali pelo anjo, ele está amassando ali o trigo no lagar, um lugar totalmente inadequado para aquela tarefa. Obrigado, meu querido. E aí aqueles homens olham para aquele contexto e negociam. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu percebo no povo de Sucote, um povo que não se move por aliança, não se move por fé, não se move por propósito. Aprenderam a negociar em toda e em qualquer circunstância. E quando você vive negociando, você vive em busca de lucro. E você só se move quando vê vantagem. Só se move, só estende a mão, só sai do lugar de passividade quando você vai ter recurso. Eu acho que já contei uma vez aqui, mas vale a pena eu reforçar. Eu era vendedor de uma companhia de salgadinhos, a PepsiCo do Brasil. E eu atendia Birigui, atendia alguns mercados lá em Birigui. E eu atendia um mercado lá que tinha, acho que se eu não me engano, 3 lojas em Birigui. E o dono daquele mercado, que de vez em quando me atendia, quando eu tinha uma ação um pouco maior, era um volume para ser negociado, não era o giro ali da loja junto com o supervisor, eu tinha que falar com ele, era um cara extremamente arrogante. Sabe aquela pessoa que você estende a mão, ele não te dá a mão de volta, você fala bom dia, não responde, sempre com a cara fechada, te trata indiferente. E esse tratamento indiferente, por orgulho mesmo, ele falou, oh, você está num nível diferente do meu, então mantenha-se no seu lugar, que eu me mantenho no meu, não quero mais estreitamento do que isso. E está tudo bem, eu aprendi a respeitar isso, não tem problema nenhum. Mas esse camarada se candidatou a vereador em Birigui. E aí aconteceu que um dia desses, eu na loja lá atendendo, ele veio para cima de mim com um baita de um sorriso no rosto, estendeu a mão, mas foi uma coisa impactante. E aí eu cumprimentei ele, ele perguntou se estava tudo bem, como é que estava o abastecimento da loja e tal, e me perguntou assim, vocês vão achar que é brincadeira, vão achar que é piada. Ele perguntou assim, você vota onde? Aí eu falei, eu voto em Araçatuba. Ele na hora fechou o sorriso da cara, virou as costas e me deixou. Perdeu o interesse. A negociação foi travada, não ia mais ter como ter lucro em mim. Então, como a possibilidade de lucro com a minha vida acabou sendo considerada nula, logo eu perdi totalmente o valor para ele. O meu valor está vinculado ao lucro que eu posso dar. Enquanto eu estou dando lucro, eu sirvo. Se eu não der mais lucro, não sirvo mais. Então, quem vive negociando, quem está sempre nessa moeda de troca, está sempre buscando lucro. Se eu não tiver lucro, não está legal. Quem vive na carne só permanece se tem vantagem, só ajuda se tem retorno, só honra se houver benefício, só se entrega se for sair com a mão com uma sacolinha. Se não sair com a sacolinha, isso vai na contramão absurda e escandalosa do Evangelho, porque em Romanos 5,8 Paulo diz que Cristo prova o seu amor por nós, fazendo o quê? Dando sua vida quando nós éramos ricos, quando nós éramos santos, quando nós éramos pecadores. Então ele não tem barganha com Deus, Deus não vê barganha, Deus não faz negócio com o homem, até porque no negócio que Deus faz com o homem,
entre aspas, que Deus tenha misericórdia do termo que eu vou usar, mas ele só iria perder, porque o que a gente pode oferecer? Quando Deus faz aliança com Abrão ali, que ele manda Abrão matar os animais, ele coloca Abrão para dormir e ele passa sozinho no meio da aliança, porque ele sabe que se ele fazer Abrão passar, Abrão vai perder, não vai fazer a parte dele. Na aliança que Deus faz com o homem, Deus sempre faz a parte dele e a do homem. Não tem barganha com Deus, Ele não faz negócio com a gente. O Evangelho destrói essa lógica do lucro. Jesus não foi para a cruz negociando. Imagine se Cristo fosse à cruz por nós, derramasse o sangue, ressuscitasse, fizesse tudo, mas cobrasse um valor para nós termos acesso. Não fosse pela graça. Fosse literalmente segregado, teria um valor. Vamos falar em moeda? Imagine que existisse um valor fixo, tabelado, independente da condição financeira, mas para ter acesso à graça, 5 milhões de reais. É estranho até falar, né? Mas imagine que fosse. Todo o dinheiro que se ganhasse ia ser pensando em quê? Primeiro quitar essa dívida, não é? Estava enrolado, hein, pastor? A gente não tinha nada para devolver, nada para negociar, a gente só tinha pecado, rebeldia, insatisfação, morte, não tinha nada. Cristo mesmo assim deixou sua glória, deixou tudo, para se fazer homem e fazer servo. Essa negociação, ela nasce da ganância, do orgulho, da vaidade. Não foi o que aconteceu com Judas? Você consegue puxar Judas na tua memória? O que aconteceu com Judas? Mateus 26, 14 e 15. Quanto vocês querem me dar para que eu o entregue a vocês? Eu vou lá e dou um beijo. Quem eu beijar, vocês sabem quem é. 30 moedas, tá bom? 30 moedas. 30 moedas, tá bom. Estou com fome, Jacó, mas o que nós vamos negociar? Ananias e Safira também não foi igual. Simão o mágico, quando se deparava com o poder do Espírito Santo, não foi igual. Então você percebe que a gente começa a se transformar em vendedores, negociadores em todas as áreas da vida. No ministério, no casamento, no relacionamento com os filhos. Eu dou se me der, perdoo se me perdoar, mudo se você mudar. E a gente vai barganhando, vai negociando, vai jogando com as nossas cartas. E esse é um estilo de vida mundano, secular, carnal, que vai trazer para nós consequências ruins, porque é um estilo de vida vivido na carne, não é uma vida com Deus. A carne tem o poder de transformar tudo em troca. O Espírito nos ensina a viver por fé, entrega e dependência. Não tem como ser dirigido pelo Espírito com essa mentalidade de negócio, porque a todo momento você vai achar que está perdendo. Eu e o Rogério, acho que daqui da igreja, somos os únicos homens que estamos indo para um evento recentemente, agora no mês de junho, para poder servir, para trabalhar. Estamos pagando um valor considerável para poder ir participar. E pastor, eu não vou ser hipócrita, tem hora que eu me pego no meu trabalho ou na minha casa pensando, será que eu estou louco? De pagar o que eu estou pagando para sair da minha casa, do meu trabalho, longe do conforto do meu lar, por 4 dias, para ficar cercado de homem, com pouca comida, com pouco recurso. Será que tem alguma coisa de errada comigo? E aí nessa hora eu percebo que o que está por detrás é exatamente a questão do desprendimento, do doar-se. Quando o propósito é maior, quando o objetivo é bem estabelecido, quando uma palavra te ancora a alma, quando a fé invade o teu ser, quando o Espírito move teus sentimentos. Porque pela carne ninguém faz. E eu quero compartilhar com você duas marcas muito fortes, de gente que vive a negociar,
gente que está sempre negociando. Primeira marca é que quem vive negociando não vive por fé, vive pelo que vê. O que o povo de Sucote respondeu para Gideão? Cadê eles? Não, mas eles ainda não estão aqui, mas a gente está indo buscar. Deus disse que eu vou conseguir. Deus disse para ir com 300, tem 300 aqui. Eu estou debaixo de palavra e estou em obediência, então nós estamos indo buscar e vamos vencer. Então quando você vencer, meu amigo, você volta aqui. Porque eu não vou abrir mão do meu pão. Primeiro, a gente já aprendeu a viver perseguido pelos midianitas. Então a gente já acostumou com esse estilo de vida. Eu vou correr o risco de abrir mão da minha comida para você voltar aqui de mão abanando dizendo que não deu certo? Então a gente até faz alguma coisa por vocês, mas quando a gente vê, eu até acredito que ele ressuscitou, mas se eu tocar no buraco da mão, se eu não tocar na mão, não tocar na ferida, eu não acredito. Mas Tomé a gente viu, mas eu não vi. Então uma marca muito forte na vida de quem está sempre negociando é que racionaliza demais tudo. Quero ver, está na minha conta? O povo de Sucote não consegue agir pela promessa, tem que ter confirmação visual. Quem vive negociando sempre precisa controlar, calcular, garantir, prever e enxergar o resultado antes de obedecer. Vai na contramão de Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé perde força quando o coração passa a viver governado pela vantagem e pela segurança humana do lucro imediato. Enquanto Gideão estava se movendo na direção de Deus, o povo de Sucote se movia pelo que os olhos estavam enxergando ali. Então é uma marca de quem vive negociando. Uma segunda marca, uma segunda evidência na vida de quem aprendeu a negociar tudo, e isso é muito forte, gente, isso é muito forte na nossa vida. Esses dias eu contei um testemunho para uma pessoa, vale a pena mencionar para vocês aqui. Eu percebi isso rondando a minha vida espiritual. Num dia de domingo, um dia qualquer que eu estava comendo, não tinha problema nenhum eu levantar, eu tinha disposição para isso. Eu levantar, fazia um café, acordava a mulherada, 3 mulheres em casa, fazia um café, preparava tudo, todo mundo comia. Quando eu estava de jejum, aí eu não fazia nada para ninguém. Por quê? Porque eu não vou comer, porque eu não vou ter vantagem. Só faz sentido para mim fazer se eu for participar. Só faz sentido para mim participar se eu for ter lucro, se eu for ter vantagem. Então eu não fazia. E aí o Espírito Santo me confrontou: você não vai fazer por quê? Porque eu não vou ter lucro. Gálatas 6:2 diz: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então eu aprendo aqui nessa segunda marca que quem negocia sempre quer colher, mas não se comprometer. Ele até participa, mas sem comprometimento. Então é uma marca de quem negocia. Quem negocia, quem vive na carne, nessa estrutura de negociação, vai sempre encontrar argumentos para não se envolver ou para não se comprometer com profundidade. Porque o povo de Sucote queria o resultado, mas eles só queriam colocar a mão no fogo para ver se queima, só queriam mexer na caixa de abelha na hora que o resultado chegasse. Até chegar, a gente já sabe que tem torre, que tem pão guardado, que tem comida. Deixa que Gideão pague o preço com esses 300 mocó, que a gente fica aqui esperando o resultado. Se tiver que alguém suar, que seja você, não eu. Se tiver que alguém correr risco, que seja você, não eu. Eu quero o resultado, apoio o resultado, incentivo o resultado, mas não me comprometo com ele, porque se comprometer dói. Então quem está negociando sempre vai dar um jeito de tirar proveito do suor, proveito da entrega e do sacrifício dos outros. Raramente se oferece para carregar o peso junto. Mateus 26:40, Jesus está lá orando
perrengue danado, quando ele volta encontra os irmãos dormindo. A gente sabe que ali tem uma série de coisas envolvidas, questões espirituais, questões de limitação humana, mas é muito difícil alguém que está disposto a realmente se levantar do lugar do conforto e comprar uma briga que não é dele. A carne gosta da recompensa. Ouve essa frase: a carne gosta da recompensa, anseia pela recompensa, mas ela foge da responsabilidade. Agora, uma segunda característica de quem semeia na carne, de quem está nesse ambiente de semeadura carnal, e Paulo disse, vai colher ruína e desgraça. Por quê? Porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. E quem vive semeando na carne vai colher ruína e desgraça. Palavras bíblicas. Então eu dei aqui uma primeira marca, característica, que é a pessoa que está sempre negociando. Uma segunda: quem semeia na carne é alguém que se torna, não tem jeito, é regra, se torna frio e indiferente. Porque se você ler o texto, você vai ver que Gideão chega com uma baita de uma educação. Por favor, os homens estão com fome, estão cansados, estamos em uma missão, temos um propósito. Ele fala o que está indo fazer. Nós estamos indo perseguir Zeba, estamos indo atrás de Zalmuna, me fugiu o nome aqui agora do rei, Zeba e Zalmuna, e a gente vai livrar o nosso povo disso. Nossa nação vai ser liberta do poder dos midianitas. Deus está no negócio. E os caras são indiferentes à fome, à exaustão e ao cansaço de quem está se sacrificando pela nação. Se fosse um sacrifício pessoal, esses 300 está fazendo isso para algo que vai aliviar somente a família de Gideão, é algo que vai trazer benefício apenas para uma determinada tribo. O que estava em jogo ali era o bem-estar da nação, e o povo indiferentemente, com frieza, não conseguiu agir em misericórdia e piedade. Não conseguiu. Aí Gideão responde assim no versículo 7: muito bem, depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei, rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Sabe o que eles fazem? Nada. Não se arrependem, não voltam atrás, mesmo diante dessa ameaça que era pesada. Eles não movem um dedo, não tem empatia, não há disposição para carregar o peso de ninguém, e essa frieza, essa indiferença é muito forte. Você já viveu a experiência de chegar para alguém, mesmo fragilizada, e dizer assim: olha, você tem que entregar a tua vida a Cristo, o inferno não é uma brincadeira, tem muita gente morrendo, nós vamos morrer também. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você dá um discurso até pesado para a vida da pessoa, mostra para ele textos bíblicos e o coração não se rende. Frio, indiferente. Vive o hoje, vive o agora, vive negociando. Eu percebo que a carne, essa vida carnal, ela não se manifesta só em pecados escandalosos. Porque a gente atrela muito a vida carnal à explosão do adultério, né? Ali o roubo escancarado, a manipulação escancarada. Mas às vezes essa vida carnal está sendo manifesta no dia a dia, dentro da nossa casa, com a indiferença absurda de passar do lado de uma roupa jogada no chão e não pegar. Uma indiferença absurda de não lavar um copo que usou, um prato que usou, levar a roupa lá no cesto, a miserável da roupa no cesto. Coisas do dia a dia, dentro de casa, dentro do trabalho, que a gente não se move. Será que não é porque a gente não tem lucro ali? Isso se dá até com os nossos filhos. Pega um filho preguiçosão que não faz nada e fala para ele que se ele começar a fazer, ele vai ganhar R$50 para ver se o bandido não faz. Eu estou falando bobagem?
Eu vivo isso na minha casa também, ué, na hora que você oferece uma grana, não, vai que eu vou pagar, o cansaço acaba, o compromisso acaba, a agenda abre, porque aí tem lucro. Aí o lucro veio. A carne se manifesta no egoísmo, na ausência de misericórdia, no coração duro. Olha o que diz 1 João 3,17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o seu coração contra ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não era o que aconteceu com o povo de Sucote? Eles tinham pão, gente, tinha comida, tinha recurso, e o povo estava diante deles num propósito espiritual, num propósito divino, que ia alcançar um benefício para a nação. Estavam com fome e eles não abriram a mão. Quem vive na carne ignora necessidades, evita envolvimento, foge do peso do outro. Agora veja bem, essa não é uma mensagem moralista e altruísta, que eu quero convencer todo mundo a sair por aí, igual o Silvio Santos perguntando quem quer dinheiro. Até porque a gente sabe que tem gente preguiçosa pra caramba, que não pode ver uma oportunidade de alguém com a mão estendida, que quer as duas, os pés, a cabeça. Tem gente que precisa se movimentar, precisa tirar o pé do chão. Também não é verdade isso? Porque se você for fazer tudo, não tem cabimento. Então cada um tem que fazer a sua parte, tem limites até onde eu vou, até onde eu posso ir. Saber a hora de dizer não também é tão espiritual quanto viver disponível o tempo todo. Às vezes o fato de estar disponível o tempo todo já revela uma quebra de princípio. Neemias não estava disponível para uma turma que queria atrapalhar o projeto de Deus na vida dele. Vai ter gente que você vai ter que fechar a porta mesmo, vai ter gente que você vai ter que botar um basta mesmo. Até aqui já deu, até aqui eu fui, aqui para frente eu não vou mais. Você vai sozinho, porque eu já não vou mais. Duas marcas na vida de quem foi tomado por essa frieza. Primeira, endurece o coração e mata o arrependimento. Foi o que aconteceu com eles. Olha o que diz Provérbios 28:14. Feliz é aquele que teme continuamente, mas o que endurece o coração cairá no mal. O orgulho produz uma falsa sensação de controle. Esse povo já tinha aprendido a viver debaixo da opressão midianita. Então, para eles continuar naquela situação ou não ia fazer diferença. Eles aprenderam a confiar na estratégia do braço. Aqui que está um problema. E a marca número 2 é que a frieza transforma pessoas em coisas descartáveis. A frieza tem essa tendência a fazer com que a gente trate pessoas como produto. Gosto muito daquela palavra quando Jesus multiplica pão e peixe, porque quando ele vê a multidão, a Bíblia diz que ele é movido por íntima compaixão. Mas o que os discípulos fazem? Os discípulos caminhavam com Jesus. Fala, libera todo mundo, deixa esse povo ir atrás de comida. Aí Jesus, movido de íntima compaixão, diz, não, vamos nós dar comida a eles. Olha só, aquele texto de Marcos capítulo 6, tendo ela entrado e dançado diante do rei, agradou a Herodes. Então ele lhe disse, peça-me o que quiser. E ela respondeu, quero que imediatamente o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Tinha na mão uma oportunidade gigantesca, poder, riqueza, fama, metade do reino. Optou pela cabeça de João Batista, que era fruto do quê? De frieza, de vingança, de um coração tomado por ira. Jesus disse em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando a carne governa o coração, eu passo a conduzir a minha vida sem essa piedade, sem essa compaixão, sem esse amor pelo próximo,
porque é um resultado inevitável da carne. A frieza espiritual faz o homem valorizar mais as coisas. Vai na contramão do Evangelho. Agora, na continuação aí de Gálatas, e eu vou encerrar aqui nessa parte, vou dar um exemplo só aqui, eu ia dar dois também, eu vou dar um só. Aqui no capítulo de Gálatas, no texto que nós estamos lendo, Paulo diz assim no verso 8 ainda: mas quem vive para agradar o Espírito, agora ele muda, ele começa o texto dizendo: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que planta. Aí ele entra no 8, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. E nós trouxemos aqui 2 pontos desse estilo de vida, né? A pessoa que está sempre negociando, e a pessoa que perde a compaixão, que fica fria e indiferente diante da vida. Aí ele entra dizendo: mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então eu queria dizer aqui também mais 2 marcas de quem vive para agradar o Espírito. Eu vou finalizar em uma para a gente bater o tempo aqui. Quem vive para agradar o Espírito discerne e obedece. Porque agora eu deixo de usar o povo de Sucote como exemplo e uso o próprio Gideão, que conseguiu discernir uma presença espiritual, o Senhor, o anjo do Senhor ali, falando com ele. Ele recebe um direcionamento da parte de Deus e obedece. É interessante que Deus diz para ele assim: tem muita gente, não é necessário. Mas olha o que o texto bíblico diz em Juízes 7:2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Mas os midianitas eram muitos, e mesmo assim Gideão obedece. Deus manda reduzir, Gideão reduz. Deus manda liberar, Gideão libera. Ele discerne e obedece. Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, quem vive no Espírito desenvolve sensibilidade espiritual. É verdade isso ou não? Quem vive no Espírito começa a ter uma sensibilidade, uma percepção aguçada das coisas ao seu redor. Não vê mais a vida com os olhos de uma pessoa carnal. Tem uma percepção diferente. Não vive mais por impulso, por emoção, por conveniência e nem por lógica humana. E Gideão foi um camarada que discerniu e obedeceu, com direção de Deus. Olha só, 2 marcas dessa característica de quem discerne e obedece. Primeira, obedece mesmo quando não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz, Juízes capítulo 7, verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos de Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia que há na praia do mar. E aí Deus fala para Gideão: eu quero 300. Tem sentido? Não contraria a lógica? Não é uma coisa escandalosa um menino enfrentar um gigante com uma pedra e com uma funda? Não tem coisa que não cabe no nosso entendimento? Contra a lógica eu tenho discernimento e obediência. Qual foi o discernimento de Davi quando ninguém via, ele viu? Ele não é um gigante poderoso, ele é um incircunciso. O discernimento espiritual me abre um leque de entendimento para me mover no mundo físico. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quem vive para agradar o Espírito aprende a obedecer antes mesmo de compreender todo o direcionamento que te leva para o propósito.
É a carne que deseja controle. O espírito se rende em obediência. Ninguém na Bíblia que teve um ápice no relacionamento com Deus começou essa caminhada sem agir pela fé. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Aonde é? Primeiro vai, eu vou te mostrando no caminho. Não é assim? Segunda marca, continua obedecendo mesmo com incerteza. E aqui eu fiz questão de vir até aqui, porque a gente às vezes cria uma imagem de que porque nós temos um relacionamento com Deus, temos que beirar uma perfeição que não existe. Porque apesar desse camarada ser escolhido, discernir e obedecer, ele estava carregado de medo, de insegurança, se sentindo pequeno, se sentindo impróprio. Ele faz 2 testes com Deus, está no texto aqui, ó. Se vai salvar Israel por minha mão, Juízes capítulo 6. Como o Senhor disse, eu porei uma porção de lã na eira. Aí ele faz um teste com Deus, ó, se ela ficar molhada e o lado seco, eu sei que o Senhor está comigo. Aí Deus faz. Agora, vamos fazer diferente? Se ela ficar seca e do lado molhado, Deus faz. Mesmo diante do discernimento e da obediência, ele tem o medo, tem a insegurança. Mesmo em meio à incerteza, ele persevera. Talvez eu estou falando com gente aqui que discerniu, que entendeu, que decidiu obedecer, mas que está com medo, mesmo com incerteza. Avance, permaneça no propósito e debaixo da palavra. Teve medo, teve dúvida, se sentiu pequeno, mas foi. Então o Senhor se virou para ele e disse: vá nessa sua força e livre Israel. Eu quero encerrar com essa palavra de Paulo aqui, ó. Portanto, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Começa aqui. Começa entre nós. Aí eu te pergunto, como que a gente faz o bem se só há um que é bom? Pelo governo e direção do Espírito, gente. Sem Cristo nada podemos fazer. Se não estivermos enxertados na videira, se não estivermos em Cristo, no Espírito, buscando essa vida cheia do Espírito Santo, lutando, revestidos com a armadura de Deus, e lutando contra a carne diariamente para ela não frutificar na nossa vida, não será possível fazer o bem, não será. Porque essa vida em que o fazer o bem se torna uma rotina diária, prática e comum na minha vida como identidade de quem eu sou, é resultado de uma vida onde o Espírito Santo está frutificando em mim. Porque se os frutos que eu der forem frutos gerados na minha carne e na minha natureza caída, vai ser o quê? Corrupção, ira, vingança, discórdia, brigas, contendas, bebedices, glutonarias, tudo isso. Mas se eu viver pelo Espírito e frutificar no Espírito, os frutos do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, esperança. O caminho para essa vida abundante em Cristo é uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar a Deus? Esses dias eu vi um psicólogo no Instagram. Um cara, ele é especializado em mulheres que traem. Olha o tema. Então ele atende várias mulheres que traem no relacionamento. Ele se especializou nisso. E ele estava falando de uma das mulheres que, com um pouco mais de
de desenvoltura para falar, ele fez uma pesquisa com ela um pouco mais aguçada. Então ele começou a perguntar assim: o seu amante, ele tem mais dinheiro que o seu marido? Falou que nem perto, meu marido é um homem rico. O seu amante, ele é mais apegado, ele é mais, desenvolve melhor sexualmente? Ela falou: também não, nunca me chamou a atenção isso. Enfim, ele revela algumas perguntas que ele faz, e no final das contas, quando ele pergunta para ela qual que era o verdadeiro motivo na concepção dela, aí ela fala: ele me ouve, elogia meu cabelo, e começou a falar algumas coisas de coisas que vocês já sabem do que eu estou falando. E eu olhei aquilo, me deu nojo, e eu senti o tamanho da patifaria e da armadilha que estava na mão do diabo com aquele material, porque uma pessoa comum vendo aquilo fala: puxa, é verdade, olha só, a mulher não precisa de dinheiro, não precisa de... Mas gente, vamos jogar as cartas na mesa aqui. Ser amante é uma molezinha. O cara vai lá só para poder ter o corpo da mulher. E a maioria das mulheres que traem são mulheres carentes e que dá presente, banca o cara, paga as coisas. Tem um monte de coisa por detrás nesse mundão velho aí. O que vai fazer a diferença na traição não é se o marido faz tudo isso ou não, até porque no dia a dia ali com a família, com os filhos, tudo, o amante não vive nada daquilo. Isso é o maior absurdo que tem. Sabe qual que é o grande segredo de um casamento inabalável, onde não há traição, não há pendências, não há brechas? Não é essa perfeição de um para com o outro, porque ela não existe, é o temor do Senhor. O que na verdade aquelas mulheres que traíram têm é falta de vergonha na cara. É isso. Não é porque o marido não elogia, não faz isso, e um monte de coisa boa que faz. E às vezes não elogia porque tem um trambolho em casa que só reclama, critica, fala o tempo todo, e lá com o amante não é assim. É uma verdade também, ué. É verdade ou não é? Isso serve para o homem e para a mulher, para os dois. É fácil eu chegar, falar que eu estou traindo porque minha mulher não deita mais comigo, a gente não tem mais intimidade. Puxa, então tá certo. Pô, tá certo, né? Aí vai vasculhar a vida do cara, a mulher não tem mais intimidade, mas o cara é um baita de um troglodita, não toma banho para dormir, dorme fedido, tem mau hálito, não passa desodorante, quer fazer as coisas, depois que faz já vira de lado igual uma jamanta, não se preocupa com o resultado, só quer ver o dele, só quer ver o lucro, só está negociando. Olha, não é verdade? Nós estamos falando aqui entre adultos. É uma verdade. O que blinda um casamento e qualquer relacionamento? O temor do Senhor. Porque quando um tem temor do Senhor, eu não peco por conta de Deus, mesmo que o outro fale comigo. Então o que tinha por detrás daquela pesquisa, daquele camarada, era uma vida carnal, que ia desaguar onde? Ruína, morte e desgraça, porque um motivo pelo qual levou o homem ou a mulher a trair, não é justificável nunca diante do santo, diante do eterno. Agora, quando eu tenho temor do Senhor, eu olho para a oportunidade, quero, desejo e digo o quê? Como disse José: não posso pecar contra Deus. Não posso pecar contra Deus. Então aí eu faço o quê? Busco o conserto para aquela área da minha vida, seja no casamento, no trabalho, aonde eu estou sendo tentado a agir na carne, pelo Espírito, em oração, com aconselhamento, com relacionamento, com consagração, com palavra, com discipulado, congregando, eu busco força para dar a volta por cima, e em oração eu venço no casamento, venço nas finanças, venço no ministério, venço com os filhos, venço em todas as áreas, rompendo em fé, na presença de Deus, sem negociar. Amém? Vamos orar então, fique de pé. Santo e poderoso Deus, tenha misericórdia de cada um de nós.
Obrigado pela tua palavra, minha oração